Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Hoje eu coloquei o carro numa posição um pouco mais bizarra que normal, para me dar um pouco mais de trabalho para sair. Não sei quanta bateria eu tenho e hoje eu também vou fazer um trajeto um pouco diferente, porque eu não estou indo direto para a agência, eu tenho um evento externo, né? Então tem várias imponderabilidades aqui, por assim dizer. Mas o que está me movendo hoje a apertar o botão de REC aí na câmera é o seguinte: sexta-feira saí da agência, fomos tomar alguma coisa para começar o fim de semana, né, para descansar um pouco, para ver novas caras, tal. Eu encontrei um amigo querido, um amigo velho de mercado também, tal. Eu falei: puxa, cara, eu acompanho você, eu vejo lá as coisas que você publica. E aí foi uma sensação estranha, porque eu acabo esquecendo. O feedback é tão pequeno, tão pouco, que eu já estava me conformando com a noção de estar falando sozinho, e a noção de que alguém sênior, né, que também tem lá suas opiniões, também tem lá sua experiência, pudesse estar me acompanhando sem falar nada, me deixou um pouco desconcertado. Tá? Mas eu até brinquei na época: olha, cara, o Ministério da Saúde adverte, os meus comentários não fazem bem à saúde. Mas na real é engraçado essa questão de saúde, porque recentemente eu estava vendo uma série de pesquisas que concordam, convergem para o mesmo ponto, que é o seguinte: se você analisar a questão do otimismo é quando você tem uma expectativa com relação aos resultados que é mais positiva do que deveria ser, né? Então, na verdade, não é uma coisa muito racional, né? Porque racional seria você ter uma expectativa justa, né, com relação ao que pode acontecer. Mas o otimista é aquele cara que vai esperar que no final vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem, que a comida não vai fazer mal. Esse é o otimista, né? Então, para todos os efeitos, o otimismo é uma irracionalidade. Mas o que a gente está descobrindo, através de inúmeras pesquisas, muito interessantes por sinal, é que essa irracionalidade, na verdade, é super positiva, né? Que se não fosse o otimismo, essa fé que, né, no futuro, no resultado bacana, a gente ficava paralisado. Tanto é que uma das possíveis descobertas aí é que o cara que é realista demais, ele beira a depressão. Depressivo é o cara que é realista demais. Então, olha que coisa engraçada, né? O quanto é irracional. Então, nesse ponto, o fato de eu não ser tão otimista assim, realmente, talvez prejudique a sua saúde. Mas, então fica aqui esse alerta da Anvisa, né, dizendo que eu talvez seja nocivo ao otimismo incondicional, né? Bom, esse já foi o meu disclaimer, né, meu alerta inicial. Mas o que está realmente me movendo aqui é uma história, um estalo que me deu hoje de manhã, antes de sair de casa. Eu falei: putz, que engraçado, né? Acordo de manhã, dou uma olhada lá no Facebook, tá uma porrada de gente colocando conteúdo pra caramba, uma porrada de gente. Eu falei: cara, que louco, né? Quanta energia, né? Puxa, quanta disposição, quanta vontade, quanto tempo livre, não é? E aí me veio à cabeça, eu mesmo, na hora de justificar algumas estratégias e algumas ações e tal, eu coloquei lá um item: não, o que justifica essa nossa estratégia aqui é o engajamento, né? Porque engajamento isso, engajamento aquilo, tal. Se a gente for ler esses textos, porque na verdade existe uma produção gigantesca, né, de conhecimento na categoria assina embaixo, né? Existe um monte. Uma hora que você tem alguma coisa que entra no senso comum, essa história do engajamento virou senso comum, seja correto ou não, aí tem toda uma produção acadêmica, midiática, tal, para reforçar aquilo que é o senso comum, né? É uma coisa engraçada. E aquilo que esse pressuposto inicial, se você quiser criticar, como eu faço aqui, não tem lá muito ibope, né? Mas aí vamos voltar para essa questão do engajamento aqui. A questão é a seguinte: tá legal, as pessoas se engajam. Bom, se as pessoas se engajam,
é porque está com banda sobrando, né? Eu conheço um monte de gente que está super ocupada, que está super atolada, ou porque está estudando, ou porque tem trocentos filhos, ou porque a vida está complicada, ou porque o trabalho está... Cara, que na boa, não tem tempo para essas coisas, né? Normalmente, se a gente for olhar quem está com tempo disponível para ficar se engajando nessas coisas, dá uma certa distorção no perfil. Então a expectativa que você pode ter de engajamento da sua audiência depende de quanta banda ela tem livre. Se o cara for estudante, desempregado, tiver sem job na mesa, tiver enrolando diretor de criação, essas coisas. Então o engajamento disponível, né, a possibilidade de engajamento varia pra caramba conforme o perfil, conforme a demografia, etc, etc, etc. E aí vem uma coisa que é curiosa para mim, que é o seguinte: porque abstraindo a questão do desemprego, abstraindo a questão do cara ser estudante, eu acho que, na real, algumas inovações na vida cotidiana estão promovendo mais tempo livre. Se quiser pagar uma conta no banco, 10 minutos eu faço online, não preciso gastar mais 2 horas. O cara que é um contador, por exemplo, ele entra no site da Receita e faz mais um monte de coisa. O trabalho de muita gente hoje em dia é alimentar um SAP, é alimentar algumas planilhas, alimentar algum sistema, alimentar algumas softwares e tal. Então, na boa, a questão da automação, seja ela através da web, seja ela através de qualquer outra coisa, de uma certa maneira promove o que antes era um sonho, né? A tecnologia e a automação vão liberar o ser humano das tarefas tediosas, tal, né? Mas aí ficou aquela questão, tá legal, você libera o cara, né? O cara fica com banda, fica com tempo livre e tal, para fazer o quê? Cara pálido, né? E aí que eu acho que tá, uma das raízes dessa banda que está sobrando aí para as pessoas, entre aspas, se engajarem. Então, já coloquei duas causas possíveis para essa disponibilidade geral. A primeira delas, simplesmente algumas pessoas não terem o que fazer, né? Porque momento de vida, ou seja o que for. A segunda delas, efeito da tecnologia. E a terceira, que é um pouco mais preocupante, para não dizer que é muito mais preocupante, é um descolamento das pessoas de algumas causas. Então, por exemplo, a questão pública, a questão econômica, a questão política, a questão urbana, ela não está resolvida, né? Não está. A questão educacional não está. Na verdade, são questões prementes, né, que afetam aí nosso futuro, que afetam o nosso cotidiano, né? Você acaba tendo que blindar seu carro, aquelas bobagens todas. São questões sim que demandam, mas por alguma razão qualquer ninguém se engaja, né? Você tem um descolamento, isso é uma coisa muito engraçada, do interesse das pessoas de questões maiores. Na verdade, ninguém está se engajando com nada. Claro, tem exceções, sempre tem exceções. Vai ter uma iniciativa bonitinha aqui, outra ali, vai ter, sei lá, o ônibus do REC, vai ter uma coisinha outra legal, tá? Ok, sempre tem alguma coisinha outra legal, mas as exceções não me interessam. Ainda mais quando as exceções servem para justificar um monte de coisa não tão louvável assim, né? Estou pensando no, sei lá, dos 700 milhões de usuários, 1 bilhão de pessoas conectadas, quanta energia, porque, cara, é muita energia, cara. O que tem de CPU ali, de cérebros disponíveis, né? De gente gerando foto, conteúdo, texto e tal. Mas essas coisas todas me fazem lembrar, não sei se vocês lembram da época do vestibular, de uma coisa chamada movimento browniano. Se você pega lá uma gota de tinta, leite e pinga num copo d'água, aquilo esparrama de um jeito que parece completamente caótico. Na verdade, as partículas todas estão se movimentando para tudo quanto é lado e a soma é quase zero. Mas isso justifica um movimento que aparentemente é caótico. Isso é um movimento browniano, né? Na real, o que a gente o que está acontecendo, o que eu vejo, é que
como não existe nada para polarizar, né? Como não existe mais, na verdade existe, mas por alguma razão qualquer a gente não está se polarizando mais em causas, em ideias, em movimentos, em problemas, etc. e tal. O que a gente tem é um movimento browniano cuja resultante é quase zero. Você está todo mundo se agitando sem sair muito do lugar, tá? Para dar um exemplo, se você pega um ímã, um magneto, tá? Qual é a diferença de um magneto para um pedaço de ferro qualquer? No pedaço de ferro qualquer, os átomos estão todos desalinhadinhos, está cada um para um lado. Então a soma total não dá em nada. No magneto, seja lá por que razão for, esses mesmíssimos átomos estão alinhadinhos. Então o resultado dessa história é que os campos magnéticos todos estão alinhados, aí você tem um campão, aí você tem um ímã. É um fenômeno extremamente interessante. Então o que está acontecendo é, a meu ver, desculpa se eu estou bagunçando o seu otimismo, desculpa se não estou levando em conta os casos bonitinhos, é que por algumas razões, aí eu fico pensando o que é a sociedade de consumo, essa nova política demagógica e populista que está querendo, né, de alguma maneira manipular as pessoas, ou simplesmente é o desenho dessas plataformas. Isso é bem possível, porque essas plataformas todas, Facebook, sei lá, Twitter, o diabo, elas não foram feitas para resolver o seu problema, elas foram feitas para resolver um problema, que é como colocar 700 milhões de pessoas para trabalhar 24 horas por dia de graça. E o cara ganha com publicidade, né? Então, se você quiser usar essas plataformas para resolver uma situação concreta, colaboração, um grupo, etc., você vai apanhar, porque não foi para isso que elas foram feitas. Para isso tinha lá atrás o Yahoo Grupos, o Google Groups, listas de discussão. Existem ainda ferramentas feitas para quê? Para que as pessoas trabalhem em cima de alguma coisa comum, né? Essas ferramentas de hoje, elas são tão individuais e tão individualistas que na verdade a sua resultante é zero. Então para mim fica uma coisa bastante perturbadora, que ao mesmo tempo que a gente tem muita energia de sobra, muitos cérebros de sobra, né, tempo, energia, recursos sobrando, né, tem muita gente, entre aspas, se engajando, se bem que isso não é engajar porra nenhuma, né, porque não vai para lugar nenhum. A resultante é desconcertantemente baixa, né? E enquanto isso os grandes problemas continuam em aberto, né? Se a gente pegasse, olha, grandes publicitários brasileiros, os cérebros tão privilegiados, vamos pegar 1/10 do tempo que vocês dedicam para Cannes, por exemplo, e vamos pensar em, sei lá, novos modos de participação na vida urbana, novos modos de organização da sociedade civil, rever, sei lá, lei disso, lei daquilo. Para isso ninguém tem tempo. Agora, para bobagem, a gente tem tempo à beça. Então, é só para colocar, na verdade, que o que a gente está chamando hoje de engajamento, né, na verdade, é um sinal da absoluta falta de engajamento, né? As pessoas estão descoladas. E a questão disso é que eu acho que talvez uma outra descoberta também dessas pesquisas de economia comportamental, quando você se engaja em causas nobres, quando você se engaja pelo bem do próximo, quando você se engaja numa coisa altruísta, isso te dá um tipo de felicidade que nenhum esforço individualista teu dá, né? Curiosamente, várias pesquisas estão apontando aí, o tempo que você dedica ao bem do próximo é muito mais confortante, é muito mais satisfatório, é muito mais enriquecedor do que aquele que você dedicaria ao seu próprio bem-estar, né? Seu próprio prazer individual. Mas é claro que nos tempos de hoje, esse pensamento não é exatamente, não enche o bolso de ninguém. Meus caros, eu vou aproveitar que o sinal fechou aqui, vamos parar por aqui. René de Paula falando, grande abraço, roda e avisa.